Cachorro grande faz mulher gritar a noite toda. Sentando-se no sofá, Lúcia passou a mão pelo rosto. As lembranças das noites passadas a atormentavam. Como posso fazer isso parar? Pensou, a pressão da vizinhança pesando em sua mente. O que os outros pensavam dela? As reclamações, os olhares de reprovação, tudo parecia estar se acumulando. Antes de continuarmos, de qual estado você está vendo esse vídeo? Já se inscreve no canal para não perder nada dessa história que está no mínimo muito estranha. Lúcia abriu a porta de casa exausta, após um longo dia de trabalho. Assim que entrou, o barulho agudo de latidos a atingiu como um soco no estômago. Thor, por favor, calma! Ela gritou, enquanto o cachorro pulava de um lado para o outro, sua energia transbordando. O olhar ansioso de Thor fez seu coração apertar. Era mais um dia em que a paz parecia distante. Sentando-se no sofá, Lúcia passou a mão pelo rosto. As lembranças das noites passadas a atormentavam. Como posso fazer isso parar? Pensou, a pressão da vizinhança pesando em sua mente. O que os outros pensavam dela? As reclamações, os olhares de reprovação, tudo parecia estar se acumulando. Naquela semana, Lúcia havia levado Thor ao veterinário. O profissional sugeriu medicações, mas a ideia a incomodava. E se isso mudar quem ele é? Ela se questionou. A foto de Thor feliz e brincando no parque a fez hesitar. Medicá-lo parecia uma traição. Mas o que mais poderia fazer? A busca por respostas a deixou em um dilema moral, um conflito entre o amor e a necessidade de paz. Você precisa decidir, Lúcia, murmurou para si mesma, enquanto os latidos de Thor ecoavam pela casa. O que é melhor para nós dois? As perguntas a assombravam, cada uma mais pesada que a anterior. A conexão que sempre teve com Thor estava sendo testada, e Lúcia sentia que, de alguma forma, falhava como tutora. O que fazer quando o amor e a ansiedade se entrelaçam? A situação ficou ainda mais tensa quando Roberto, o vizinho explosivo, bateu à porta de Lúcia. Ele entrou sem ser convidado, com um olhar exigente. Você precisa resolver isso de uma vez por todas, disse, levantando a voz. Lúcia sentiu seu coração acelerar. A pressão aumentava e a situação parecia insuportável. Eu estou tentando, respondeu Lúcia, sua voz trêmula. Ela se sentia atacada, impotente diante das críticas de Roberto. As palavras dele a feriam. Era como se ele não visse o quanto ela se esforçava para ajudar Thor. Lúcia desejava que ele entendesse sua luta. Enquanto Roberto falava, uma onda de culpa a envolveu. Ela começou a questionar suas habilidades como tutora. Será que eu realmente sei cuidar dele? Pensou angustiada. As memórias dos momentos felizes com Thor surgiram em sua mente, como flashes de luz em meio à escuridão. Ela se lembrou de quando Thor a acompanhava em caminhadas no parque. A felicidade estampada em seu rosto canino. Aqueles dias pareciam tão distantes agora. A realidade de suas noites sem sono e dos latidos incessantes contrastava com a alegria que uma vez sentiu. Lúcia queria voltar a ter aqueles momentos de paz e felicidade ao lado de Thor, mas a pressão de Roberto e a culpa a deixavam ainda mais perdida. O que estou fazendo de errado? Ela se questionou em busca de respostas que pareciam escapar de suas mãos. Roberto continuava a falar, mas Lúcia estava em um turbilhão de emoções. A conexão que sempre teve com Thor parecia enfraquecer. E a dúvida sobre sua capacidade de ser uma boa tutora começava a gritar em sua mente. Como poderia encontrar uma solução para essa situação tão complicada? Após o encontro tenso com Roberto, Lúcia decidiu que era hora de buscar ajuda profissional para Thor. Ela sabia que precisava fazer algo diferente, algo que realmente pudesse ajudar seu amigo peludo. Lúcia pesquisou e encontrou um adestrador, que prometia entender as ansiedades de Thor. Com um misto de esperança e medo, ela agendou a primeira sessão. Na primeira aula, Lúcia chegou nervosa. O adestrador era calmo e atencioso, mas logo, Lúcia percebeu que também teria que encarar seus próprios medos. Ele pediu que ela observasse Thor e identificasse os momentos em que ele ficava mais agitado. Lúcia se sentiu insegura
questionando se realmente sabia o que era melhor para seu cão. As palavras de Roberto ainda ecoavam em sua mente, fazendo-a sentir-se inadequada. À medida que as sessões de adestramento avançavam, a tensão dentro de casa aumentava. Thor parecia perceber a ansiedade de Lúcia e, em resposta, seus latidos ficavam mais frequentes. Aquela situação a deixava cada vez mais isolada. Lúcia começou a se afastar de amigos e até mesmo de atividades que antes gostava. Seu estresse a envolvia como uma nuvem escura, e a solidão a acompanhava em casa. Ela se via em um ciclo vicioso. Quanto mais sozinha se sentia, mais difícil era lidar com Thor e sua ansiedade. Lúcia desejava que as coisas voltassem a ser como antes, mas a pressão do adestramento e as noites sem dormir tornavam tudo mais complicado. A conexão que tinha com Thor parecia estar se desgastando, e isso a deixava triste. Como poderia ajudar seu amigo se não conseguia cuidar de si mesma? Essa pergunta a perseguia, trazendo à tona uma sensação crescente de desespero. A noite caiu e trouxe consigo uma atmosfera pesada. Lúcia estava em casa, exausta após um dia longo. Thor, seu fiel companheiro, estava agitado, correndo de um lado para o outro e latindo de forma desesperada. A cada latido, a tensão aumentava e Lúcia sentia sua paciência se esgotar. O estresse acumulado das noites anteriores a fez perder a calma e ela começou a sentir que não sabia mais o que fazer. Desesperada, Lúcia decidiu sair à rua em busca de ajuda. Ela precisava de alguém que entendesse a situação e pudesse oferecer uma solução. Ao abrir a porta, deu de cara com Roberto, o vizinho explosivo que a havia confrontado antes. Para sua surpresa, Roberto não estava com raiva. Ele viu o desespero no rosto de Lúcia e ofereceu sua ajuda. Roberto contou a Lúcia que tinha experiência em treinamento de cães. Ele disse que havia lidado com situações semelhantes e que poderia compartilhar algumas dicas. A oferta de ajuda a surpreendeu, mas, ao mesmo tempo, trouxe uma leve esperança. Lúcia aceitou a proposta, sentindo que precisava de uma nova abordagem para lidar com Thor. Com o passar dos dias, uma nova dinâmica começou a se formar entre Lúcia e Roberto. Eles se encontravam regularmente, discutindo técnicas de adestramento e maneiras de deixar Thor mais calmo. Essa colaboração trouxe um alívio inesperado, não apenas para Thor, mas também para Lúcia. Ela começou a se sentir menos sozinha nessa jornada e percebeu que juntos poderiam encontrar soluções para a ansiedade do cão e, quem sabe, fortalecer a amizade entre eles. Lúcia e Roberto começaram a colocar em prática as novas técnicas de adestramento. Eles criaram um ambiente mais calmo em casa, tentando reduzir os estímulos que deixavam Thor tão ansioso. Usaram brinquedos de distração e criaram um espaço tranquilo onde o cão pudesse se sentir seguro. A cada dia, Lúcia se sentia mais confiante ao ver como Roberto a orientava com paciência e dedicação. No entanto, nem tudo eram flores. As tentativas de adestramento trouxeram momentos de frustração. Às vezes, Thor parecia não entender o que se esperava dele e voltava a latir como antes. Lúcia sentia a pressão aumentar, mas Roberto sempre a lembrava que pequenos sucessos eram vitórias importantes. E foi em um desses momentos que Thor começou a responder positivamente a algumas das técnicas. Ele ficou quieto por alguns minutos enquanto eles brincavam, e isso trouxe um sorriso ao rosto de Lúcia. A parceria entre Lúcia e Roberto se fortalecia a cada dia. Eles riam juntos das tentativas falhas de Thor e celebravam as pequenas conquistas. O estresse que antes pesava nos ombros de Lúcia começou a se dissipar, dando lugar a uma amizade inesperada. Ela percebeu que contar com alguém que entendia sua situação fazia toda a diferença. Enquanto Lúcia refletia sobre sua jornada com Thor, ela sentiu uma nova esperança renascer. O desafio de lidar com a ansiedade do cão não era mais uma carga sozinha. Juntos, ela e Roberto estavam se tornando uma equipe, e Lúcia começou a acreditar que, com paciência e amor, poderiam encontrar a paz que tanto desejavam para Thor. Lúcia descobriu um grupo de apoio para tutores de cães ansiosos. Ao participar das reuniões, ela encontrou pessoas que passavam por situações semelhantes. As histórias que ouviu
trouxeram um sentimento de alívio. Lúcia percebeu que não estava sozinha nessa luta. As trocas de experiências e os conselhos do grupo ajudaram-na a ver novas possibilidades para lidar com a ansiedade de Thor. Enquanto isso, Thor começou a mostrar sinais de progresso. Com o novo ambiente calmo e as técnicas de adestramento, ele latia menos e parecia mais relaxado em casa. Lúcia ficou emocionada ao notar que o cão estava aprendendo a se controlar. Cada dia trazia pequenas vitórias que a deixavam mais esperançosa. Uma noite, Lúcia e Thor tiveram uma experiência especial. Foi a primeira vez em semanas que o cão não latiu durante a noite. Lúcia não conseguia conter a alegria. Ela comemorou esse pequeno marco sozinha, mas com um coração cheio de gratidão. O silêncio trouxe uma paz que ela não sentia há muito tempo, e isso a incentivou a continuar tentando. Lúcia percebeu que a jornada de cura de Thor era contínua. Havia dias bons e dias ruins, mas com o apoio de Roberto e do grupo, ela se sentia mais forte e confiante. A amizade que se formou entre ela e Roberto se solidificava a cada desafio enfrentado. Juntos, eles estavam aprendendo a lidar com as dificuldades e a celebrar os sucessos, por menores que fossem. Com o passar do tempo, Lúcia sabia que ainda havia muito a ser feito. Contudo, ela estava disposta a enfrentar o que viesse, sabendo que Thor merecia todo o seu esforço e amor. A tensão aumentou em uma tarde ensolarada, quando Lúcia e Roberto decidiram levar Thor ao parque. Era um dia perfeito para um passeio, mas o que parecia ser um momento de alegria logo se transformou em uma grande preocupação. Ao chegarem, um grupo de cães começou a brincar próximo deles. Thor, que ainda lutava com sua ansiedade, ficou assustado e começou a latir descontroladamente. Lúcia sentiu seu coração disparar ao ouvir os latidos, lembrando-se das noites difíceis que passaram. Roberto, percebendo a situação, imediatamente se aproximou de Lúcia e sugeriu que eles usassem as técnicas que aprenderam juntos. Ele a encorajou a manter a calma e a focar em Thor. Com um tom de voz tranquilo, Lúcia começou a chamar o nome do cão e a oferecer um petisco. A tensão entre eles se dissipou, e a amizade que cresceu nos últimos meses se fortaleceu naquele momento. Lúcia olhou para Thor e viu um reflexo de sua própria luta. Ela percebeu que, assim como seu amigo peludo, ela também estava aprendendo a enfrentar seus medos. Com a ajuda de Roberto, ela começou a se sentir mais confiante em suas habilidades como tutora. Em vez de se sentir impotente, ela agora via a força que existia dentro dela. Após alguns minutos de esforço, Thor começou a acalmar-se e os latidos diminuíram. Lúcia sorriu aliviada. Ela compreendeu que, mesmo diante de desafios, a união e o amor eram a chave para superar as dificuldades. Juntos, eles estavam construindo um futuro onde a ansiedade de Thor poderia ser gerenciada. Ao final do dia, enquanto caminhavam de volta para casa, Lúcia se sentiu otimista. Com Thor ao seu lado e Roberto como amigo, ela estava pronta para enfrentar novos desafios, sabendo que a jornada de cura nunca estaria sozinha. Compartilhe esta história se você acredita que enfrentar desafios com amor e amizade é possível. Deixe seu comentário sobre como você superou seus medos com a ajuda de alguém especial e inscreva-se no canal para mais relatos inspiradores como este.